Estão abertos os trabalhos desta sessão de autoconvocação para apreciação das contas do ex-prefeito Zaurity Araju Ferreira de Castro. Então eu peço ao secretário que faça a leitura dos expedientes que deu origem a esta sessão de autoconvocação. Resolução de mesa número 265 de 2015 convoca a totalidade dos vereadores para a sessão extraordinária. Pedro da Silva Gaspar, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Caspal do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, faz saber que a mesa diretora aprovou e eu promulgo o seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica convocada a totalidade dos vereadores para a sessão extraordinária, conforme prevê o artigo 17, seus parágrafos da Lei Orgânica Municipal, a realizar-se no dia 9 de outubro de 2015, às 10 horas, para apreciação do seguinte projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 072 de 2015, julga as contas do exercício de 2010 a responsabilidade dos prefeitos Zaurity Araju Ferreira de Castro. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta resolução ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência, Caspal do Sul, 5 de outubro de 2015. Vereador Pedro da Silva Gaspar, presidente. Registros Públicos, Érico Talarico. Direção, publicado no mural da Câmara em 5 de 10 de 2015, Suzete Possebon Oliveira, secretária-geral. Peço ao secretário que faça a leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Serafim Colares de Almeida, presidente. Vereador Silvio Tolftondo, relator. Vereador José Sidney Menezes, membro. Referente ao processo 00955-2.00/10-3 TCRS, órgão executivo municipal de Caspal do Sul, relator, vereador Silvio Tondo, PP. Relatório e voto. Vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento o processo número 00955-2.00/3-3 para parecer e elaboração do decreto legislativo acerca das contas do gestor do Poder Executivo Municipal de Caspal do Sul no exercício de 2010, senhor Zaurity Araju Ferreira de Castro. Considerando os relatórios de auditoria, os pareceres do Ministério Público de Contas e a decisão do parecer número 17.651 do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que na sessão de 19 de 11 de 2014 decidiu pelo provimento parcial do recurso de reconsideração interposto, revertendo assim o parecer desfavorável número 16.518 para parecer favorável à aprovação das contas do recorrente. Diante disso, passo a emitir meu voto, que é o seguinte: em que pese as inúmeras irregularidades apontadas nos autos do processo acima referido, o Pleno Tribunal reverteu após recurso de reconsideração a decisão levada a efeito pelo próprio Tribunal do Pleno, que deu parecer desfavorável de número 16.518 às contas relativas aos exercícios de 2010, pois nela constam flagrantes ofensas à Constituição Federal, à Constituição Estadual, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei da Despesa Pública. Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Despesa Pública. Por isso, é com base nos fatos e nas razões das folhas 517 a 561 dos autos, é que voto pela desaprovação das contas do senhor Zaurity Araju Ferreira de Castro no exercício de 2010, pelos motivos que a seguir passo a expor. A prova acolhida nos autos do processo demonstram a existência das seguintes irregularidades: inconformidades relativas a cargos em comissão, cargos cujas leis não estabelecem as suas atribuições ou fazem de uma forma muito genérica, e cargos cujas atribuições são eminentemente técnicas e operacionais, e não possuem características de direção, chefia ou assessoramento, infringindo os incisos 2º e 5º do artigo 37 da Constituição Federal, além do parágrafo 4º do artigo 20 e o artigo 32 da Constituição Estadual. Apesar dos ocupantes citados exercerem os cargos, o gestor admite a possível existência dos erros. Contratações diretas baseadas em fundamentos inapropriados. A aquisição de bens e serviços de utilização comum no município, como combustíveis e pneus, que deveriam ser comprados através do processo licitatório e que foram através da dispensa de licitação, amparados no inciso 4º
do artigo 24 da Lei Federal número 8666 de 1993 e na decretação de situação de emergência. Convênios firmados entre o município e a Associação de Moradores para repasse de valores para a concretização de ações do Programa de Saúde da Família, PSF, estão sendo utilizados para a intermediação de mão de obra, já que os profissionais contratados desempenham as funções em ambientes próprios da estrutura administrativa do município, sob hierarquia e comando da Secretaria da Saúde Municipal, matéria já abordada no exercício de 2009 no processo número 01622-0200/09-9. Convênio com a Associação Caçapavana de Amparo Social, a CASA, para a operacionalização do sistema de estacionamento rotativo pago. Inexistência de regulamentação em lei municipal, o município instituiu a cobrança de estacionamento rotativo pelo Decreto Municipal número 2520 de 11/8/2010, contrariando o princípio da legalidade que determina a existência de lei municipal para regulamentar a matéria. Concessão de serviço público sem prévio procedimento licitatório. Infringência dos artigos 37 e 175 da Constituição Federal e ao artigo 14 da Lei Federal número 8.987 de 1995. Inexistência de prestação de contas no convênio com a CASA para a administração de estacionamento em descumprimento ao prazo estipulado no artigo 3º, inciso 15º da Instrução Normativa número 01 de 2005, a entidade recebeu repasse de R$5.000 sem comprovar a sua utilização. Renúncia de receita no descontrole nos quantitativos de lixo transportado, falta de fiscalização efetiva por parte do município em relação à quantidade realmente transportada de lixo pela empresa Elton Luiz Lopes Vivian, entre os municípios de Caçapava do Sul e Santa Maria. Não existem evidências acerca do número de caminhões carregados, tampouco acerca da pesagem, sequer amostral, do lixo descarregado no destino. Matéria já abordada no exercício de 2009, processo número 01622-0200/09-9, constante do processo número 000-955-00200/10-3 do Tribunal Pleno, sessão de 11/12/2012, do item 8, que é descontrole nos quantitativos de lixo transportado, no item 4.1. Descontrole na arrecadação de tributo à empresa Elton Luiz Lopes Vivian durante o exercício de 2010. Recebeu do município um montante de R$ 751.785,88 e deveria pagar 3,5% deste valor a título de ISS, conforme artigo 13 do inciso 8º da Lei Complementar Federal número 123 de 2006, totalizando R$ 26.312,50. Entretanto, a empresa recolheu apenas R$ 12.151,94, mostrando flagrante descompasso entre a receita acusada pela contratada e a paga pelo município. A situação relatada nos itens a seguir, detectada através da auditoria do Tribunal de Contas do Estado, a par de infringente de normas de administração financeira e orçamentária e de dispositivos constitucionais ao exame do Ministério Público de Contas. Parecer número 7157 de 2012, revela-se causadora de prejuízo aos cofres públicos, ensejando a fixação de débito ao administrador. A contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica da empresa Dallagnol e Advogados Associados, através do Instituto de Inexigibilidade de Licitação, sem o atendimento da notória especialização e singularidade do serviço, para realizar atividades de ordem técnica e desprovidas de natureza incomum. A auditada mantém contrato desde longa data com a DPM, Delegações de Prefeituras Municipais, para prestação de serviços de consultoria contábil e jurídica, evidenciando duplicidade de objetos contratados, cujos dispêndios alcançaram em 2010 um montante de R$ 23.212,83, e que os argumentos trazidos nos esclarecimentos o gestor não logra comprovar a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 25, inciso 2º da Lei número 8666 de 93, para a contratação direta por inexigibilidade de licitação, que pressupõe a inviabilidade de competição, a notória especialização e singularidade do serviço. Cabe referir que o gestor não se manifesta a respeito da duplicidade de contratações com objetos análogos, tendo em vista a consultoria prestada pela DPM, a auditada, e que resultou em um dispêndio de R$ 23.212,83 aos cofres municipais. Acerca da gestão fiscal, o órgão técnico refere-se à decisão prolatada no processo número 4065-0200/10-0, em sessão de 3/11/2011,
pela Egrégia Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, que emitiu o parecer número 11038, pelo não atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício em análise. Na análise do referido expediente, o Ministério Público de Contas manifestou, através do parecer 9884 de 2011, que serviu de substrato à decisão prolatária. Preliminarmente, o Ministério Público de Contas, em atendimento ao disposto do artigo 6º da Resolução TCE número 882 de 2010, ratifica a situação de alerta automático apresentada no tocante ao item 4, despesa com pessoal, da qual está ciente o administrador. No mérito, impende ressaltar a situação de desequilíbrio financeiro por revelar o não atendimento ao disposto no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, que coloca o administrador ao alcance do disposto do artigo 5º da Resolução TCE 882 de 2010. Com efeito, ao se comparar a situação atual com aquela existente em 2009, verifica-se que os restos a pagar existentes são 167,79% superiores aos apresentados no encerramento do exercício de 2009, enquanto a insuficiência financeira que existia no encerramento do exercício de 2009, no encerramento do exercício de 2010 era de R$ 1.686.311,55, o que demonstra o desequilíbrio financeiro em que se encontram as contas do Poder Executivo. Nesse passo, constata-se que, abstraído apenas o período de gestão ora examinado, houve a condução da finança pública de forma desmedida. Por isso, como houve o aumento tanto dos restos a pagar como da insuficiência financeira na gestão ora examinada, deve ser emitido parecer pelo não atendimento da gestão fiscal. Por derradeiro, registra-se a falta de assinatura do responsável pelo controle interno. O gestor não se manifesta em seus esclarecimentos sobre o motivo que levou à decisão pelo não atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, qual seja o aumento de 167,79% de restos a pagar em relação ao exercício de 2009 e a insuficiência financeira, que inexistia no encerramento do exercício de 2009 e passou a R$ 1.686.311,55, quando o encerramento de 2010, que demonstra o desequilíbrio financeiro e que se encontra as contas do Executivo Municipal. E também o seu recurso de consideração do processo de conta do exercício 2010, o recorrente Zaurite Araju Ferreira de Castro, teve o parecer do Ministério Público de Contas, número 9314, de 2014, a manutenção da pena pecuniária a ser aplicada e do parecer desfavorável às contas. Concluindo, considerando o relatório do Ministério de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que incide fixação de multa ao senhor Zaurite Araju Ferreira de Castro, gestor 2010, considerando fixação de débito correspondente à responsabilidade do gestor no ano 2010, considerando o parecer número 71/57/2012, desfavorável à aprovação das contas do senhor Zaurite Araju Teixeira no exercício de 2010 pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE, considerando a manutenção do parecer desfavorável pelo Ministério Público de Contas à aprovação de contas do gestor de 2010 em recurso de reconsideração feito pelo mesmo no parecer número 9314 de 2014, onde consta que, depois de examinadas as razões que fundamentam a presente, verifica-se que não oferece elementos capazes de modificar a decisão anterior e que oferecem substratos fáticos e jurídicos que dão suporte à imposição da pena pecuniária. À luz dos artigos 67 da Lei Estadual número 11.424, de 6/1/2000, e 132 do Diploma Regimental, além dos itens de glosa, a multa sustenta-se também exemplificativamente nos seguintes apontes, não elididos nesta sede recursal. Irregular contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica através do Instituto de Instabilidade e Licitação, contratações diretas baseadas em fundamentos inapropriados, frente à decretação de situação de emergência, irregularidades em convênios, descontrole nos quantitativos de lixo transportado, descontrole na arrecadação de tributo da empresa Elton Luiz Lopes Vivian, ausência de ação de cobrança a títulos executivos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, todos do relatório de auditoria, e ainda o não atendimento à Lei Complementar Federal número 101 de 2000, sendo pessoal a responsabilidade do gestor pelos atos e fatos da sua administração justificam a manutenção da pena, considerando que impede ressaltar a situação de desequilíbrio financeiro
por revelar o não atendimento ao disposto no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, coloca o administrador ao alcance do disposto do artigo 5º da Resolução TCE 882 de 2010. Voto. Relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Caspal do Sul, relação das contas do exercício de 2010 do gestor Zaurite Araju Ferreira de Castro, após análise dos apontamentos constantes nos autos do processo de contas, revelam a prática de atos de gestão contrários às normas financeiras e orçamentárias, subsumindo-se alguns deles ao elenco dos critérios que fundamentam a desaprovação das contas, conforme Resolução número 1009 de 2014, estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado, tais como o não atendimento às disposições da Lei Complementar Federal 101 de 2000, que coloca o administrador ao alcance do disposto do artigo 5º da Resolução do TSE RS 882 de 2010, atos administrativos de gestão contrários às leis federais números 8666 de 93 e 4320 de 64, e realização de despesa em desacordo aos princípios constitucionais e, em especial, os da moralidade, impessoalidade e legalidade estatuídos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, todos a justificar a reprovação nas contas, pois resta provado o desatendimento a algum dos princípios que devem nortear a atividade da administração pública e que nunca é demasiado reprisar: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e todos aqueles que aí derivam, também com status constitucional, constituindo motivo para fundamentar o julgamento pela desaprovação das contas. Por consequência, deixo de prevalecer o parecer prévio número 17.651, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Por esses fatos é que voto no sentido de desacolher o parecer prévio número 17.651, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para julgar desaprovadas as contas do exercício de 2010 do senhor Zaurite Araju Ferreira de Castro. E é como voto: vereador Silvio Tofton, relator, e os votos: vereador Serafim Colares de Almeida, de acordo com o relator, sim, e vereador José Sidnei Menezes, de acordo com o relator, sim. Coloco em votação o parecer referente às contas de 2010 do ex-prefeito Zaurite Araju Ferreira de Castro. Está em votação o parecer. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Quem concorda permanecer como está e quem discorda manifeste. Voto contra, eu quero que fique consignado em ata toda esta sessão. Voto contra do vereador Luiz Fernando Torres. Só o voto contra do Luiz Fernando Torres. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício citação, que foi para a citação da Sua Excelência, o senhor prefeito municipal Zaurite Araju Ferreira de Castro, ex-prefeito. Ofício número 234/2015, Gabinete do Presidente. Caspal do Sul, 24 de setembro de 2015. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse encaminhar em anexo cópias do ofício do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento referentes ao parecer de suas contas do exercício 2010, para que, sendo da vontade de vossa senhoria, apresente defesa por escrito no prazo de 10 dias encaminhada a essa presidência. Outro se informa que a sessão de julgamento das contas do exercício pracitado será dia 9 de outubro do corrente ano, às 10 horas. E vossa senhoria irá dispor, se achar necessário, de 15 minutos para defesa oral, podendo a mesma ser feita por vossa senhoria ou por procurador legalmente constituído. Atenciosamente, vereador Pedro da Silva Gaspar, presidente. E o ilustríssimo senhor Zaurite Araju Ferreira de Castro, ex-prefeito municipal Caspal do Sul. Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida pelo ex-prefeito que ele nos enviou. Ofício sem número, Caspal do Sul, 25 de setembro de 2015. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores, Pedro da Silva Gaspar. Na oportunidade em que cumprimento referente ao vosso ofício número 234, 2015, do Gabinete da Presidência, relativo às contas de 2010, o Executivo Municipal registra minha estranheza pelo parecer emitido, já que a mesma Comissão de Finanças e Orçamento, quando do exame das contas de 2009, emitiu parecer favorável à sua aprovação. Concordo com o parecer do órgão técnico competente, que é o TCE. De modo, eu não entendo despolitizado o parecer em tela, já que contraria a lógica dos trâmites legais do Tribunal de Contas. Estado, atenciosamente, Zaurite Araju de Castro, prefeito 2009-2012. Ofereço a defesa por 15 minutos do prefeito ou do seu representante nesse momento. Como não tem representante, eu coloco
o projeto de resolução em votação. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Faça a leitura do parecer do jurídico desta casa, Dr. Luiz Pinto Torres. Projeto de Decreto Legislativo número 072 de 2015 julga as contas do exercício de 2010 a responsabilidade do ex-prefeito Zauriti Araju Ferreira de Castro. Parecer jurídico. Assim, não restam dúvidas que o presente projeto de Decreto Legislativo de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento está em sintonia com as disposições pertinentes à Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, devendo, portanto, prosseguir nos trâmites regimentais com sua devida apreciação pelo plenário da Câmara. É o parecer do bacharel Luiz Pinto Torres, assessor jurídico. Como não tem defesa por senhor prefeito municipal, eu peço que o secretário coloque em votação o projeto de decreto legislativo. Parecer do jurídico, já foi lido o parecer da comissão, parecer do jurídico da casa. Já foi lido, agora nós colocamos o projeto de decreto legislativo. Projeto de lei número 072/2015 julga as contas do exercício de 2010 da responsabilidade do ex-prefeito Zauriti Araju Ferreira de Castro. Projeto de decreto legislativo número 072/2015 julga as contas do exercício de 2010 da responsabilidade do ex-prefeito Zauriti Araju Ferreira de Castro. Artigo 1º. Fica rejeitada a prestação de contas do exercício executivo municipal referente ao exercício de 2010 de responsabilidade do ex-prefeito Zauriti Araju Ferreira de Castro. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões João Manuel Lima e Silva, aos 5 dias do mês de outubro de 2015. Vereador Serafim Almeida, presidente. Vereador Silvio Toftondo, relator. E vereador José Sidnei Menezes, membro da Comissão das Finanças e Orçamento desta casa. Está em discussão projeto de decreto legislativo 072/2015. Está em discussão o projeto. Não havendo manifestação, eu coloco o projeto de decreto em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda manifeste. Votou contra, novamente, o vereador Luiz Fernando Torres, sendo que nós temos 9 votos. Então, dessa forma, foi rejeitada as contas do ex-prefeito Zauriti Araju Ferreira de Castro. Eu quero aproveitar a oportunidade para avisar os vereadores e convocá-los para terça-feira, às 2 da tarde, a sessão normal da casa, porque segunda é feriado. Está encerrada a presente sessão.